Queridos, estamos entrando no seu lar mais uma vez com o programa Encontro com Cristo. Hoje está sendo aqui no Templo Central, uma bênção, conferência de líderes. Então, palavra abençoada, você vai poder assistir daqui a pouco, não saia daí. Vai ser uma bênção para a tua vida, uma palavra sobre liderança, como liderar células e uma bênção para a tua igreja, como estratégia de crescimento para a tua igreja. Então não saia daí, você vai ver as imagens daqui a pouco. Acompanhe as imagens. Da presença dele, do altar dele, vamos adorá-lo e a celebrar tudo aquilo que ele colocou em nossas mãos, que hoje está dando fruto. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, quantas almas você ganhou esse ano? Pergunta aí. Aí você vai dizer, vamos dar fruto, mais frutos ainda, amém? Glória a Deus, pode soltar. Filho do Deus vivo, glória a Deus. Com palmas assim, ó. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Quero ouvir você cantar bem lindo. Verbo vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o
ti não há outro Deus igual a ti, Senhor. E nós temos certeza de quem tu és. Não há dúvida, Senhor. Muitas vezes o inimigo quer fazer você duvidar de quem Jesus é. Muitas vezes o inimigo quer tentar te confundir. Vamos conversar rapidamente com vocês sobre algo fundamental. Eu acredito que sim, que é fundamental na nossa vida de discípulo, de seguidor de Cristo, de servo, de mulheres tementes ao Senhor, de homens tementes a Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre caráter. Eu não posso falar de caráter sem dizer para vocês que a vida de um discípulo que não se sustenta no alicerce da integridade não permanece. Eu vou repetir essa frase. A vida de um discípulo. Quem é discípulo aqui? Discípulo do Senhor Jesus. Nós somos seguidores do Senhor Jesus. Podem passar anos enquanto nós estivermos aqui nesta terra, independente do lugar que nós estamos, independente do que eu desenvolvo na igreja, eu sou discípulo de Jesus. E a vida de um discípulo, queridos, ela não se sustenta, ela não permanece quando o alicerce dessa vida deixa de ser a integridade, sermos íntegros. E tem um adágio popular que diz aí fora que um dia a casa cai. Às vezes a gente até tenta, mas se isso não estiver dentro de nós, se isso não for a nossa base, essa integridade um dia vai aparecer. 3 palavras-chave eu coloquei aqui para um líder, para um discípulo: carisma, reputação e caráter. Isso é básico. O que é carisma? Carisma é a habilidade de atrair pessoas em torno de si. Isso é carisma. O que é reputação? Reputação é que os outros pensam que você é, ou que os outros pensam que eu sou. E o que é caráter? É o conjunto de hábitos. Isso é uma definição de caráter. É o conjunto de hábitos adquiridos, desenvolvidos ao longo do tempo, que define quem é a pessoa. Isso é uma definição de caráter. Escute, Jesus, quando andou aqui nesta terra, ele foi testado, ele foi tentado, ele foi provado. Em algumas coisas, não. Ele foi testado, ele foi tentado, ele foi provado em tudo. Em tudo, como homem. Como ele era 100% homem, ele foi tentado. Mas a sua missão aqui nessa terra é concluída com a palavra irrepreensível. Ele foi irrepreensível. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus tinha profundidade de caráter. Jesus tinha profundidade de caráter. Ele conclui a sua missão aqui na terra. De que forma? Irrepreensível. Diga comigo, Jesus tinha profundidade de caráter. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, aplauda Ele, porque Ele nos deu exemplo de caráter até o fim da sua vida aqui nesse mundo. Queridos, o meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas reações, as minhas ações em tempos de crises, em tempos difíceis. Que tempos de crises e que tempos difíceis são esses? Nas provações, nas tentações, as minhas reações nesses momentos diz muito sobre o meu caráter. E isso aparece nitidamente quando eu me deparo nessas situações.
eu revelo, eu mostro como que é o meu caráter. Escute, ao ser tentado pela mulher de Potifar, José manifestou, José revelou a profundidade do seu caráter. A história desse moço se encontra em Gênesis, no capítulo 39. Se José não tivesse passado por aquele teste de fogo, no qual ele saiu vitorioso, a sua história seria mais uma dentre outras histórias da Bíblia. José tinha apenas 30 anos quando foi promovido governador do Egito. Foi a sua maturidade de caráter, foi a maturidade de caráter de José que chamou a atenção de Faraó. Você imagina que ele, como homem, ele não teve vontade de sair com a mulher quando ela agarrou ele? Como homem, com certeza. Mas ele disse: jamais eu faria alguma coisa que viesse desagradar o meu Deus. E ele se manteve firme no seu caráter. E foi essa profundidade de caráter que chamou a atenção de Faraó em José. Queridos, a grande preocupação de Jesus no Sermão da Montanha era o caráter dos seus discípulos. Essa era a preocupação de Jesus. Mateus 5:13 a 15. Eu costumo dizer que esses 3 capítulos de Mateus, o Sermão da Montanha, quando Jesus passa em revista toda a lei, Jesus ali passa em revista toda a lei do Antigo Testamento. E ele traz orientações profundas, ensinamentos profundos para os seus discípulos. E ali a preocupação dele era justamente marcar os seus discípulos com o seu caráter. Eles não poderiam, em hipótese alguma, ser mundo do mundo. Também não poderiam ser terra da terra. Mas Jesus disse que eles seriam a luz do mundo e o sal da terra. Aleluia, glória a Deus. E isto vale para nós hoje, depois de 2000 anos atrás. A palavra é hoje para nós também. Eu gosto da Bíblia, eu amo esse livro. Um dia desses nós estávamos na igreja e alguém estava ali conosco e fez uma seguinte pergunta: quantas pessoas aqui têm problemas, enfrentam crises? E muita gente levantou o braço. E daí, no desenrolar da mensagem, chegou o momento que ele mudou a pergunta: quantas pessoas já leram esse manual de comportamento todo? Quantas pessoas, quantos crentes já leram toda a Bíblia? E aí foram poucos braços que se levantaram. Ele disse: uai, tem mais gente com crise do que gente que já leu a Bíblia. Nós precisamos ler, queridos. Todo crente, todo cristão tem que ler esse livro. E quando você começa a ler de Gênesis a Apocalipse, quando você termina no Apocalipse, a vontade que vem é de você começar tudo de novo. Porque é uma fonte inesgotável. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável para as nossas vidas. Você concorda comigo? Amém? Amém. Então, a preocupação de Jesus era colocar neles o caráter. O caráter. Eu gosto de um pensamento anônimo que diz assim: reputação é o que as pessoas pensam que você é. Caráter é o que Deus sabe que você é. Queridos, a reputação, ela é preciosa, mas o caráter não tem preço. Não tem preço. Quem vive a integridade tem como andar de cabeça erguida. Quem vive com integridade em todas as áreas da sua vida, em todas. Precisamos ser íntegros de caráter em todas as áreas da nossa vida, todas sem exceção. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que refletem
e expõe o caráter do discípulo. Vamos lá? Primeiro, a forma como me relaciono com o sexo oposto. Como você se relaciona com o sexo oposto? A forma como eu me relaciono com o sexo oposto diz muito sobre o meu caráter. A maneira como você trata a sua esposa e os seus filhos expressa como é o seu caráter. O conteúdo das conversas informais, o conteúdo das nossas conversas informais revela muito sobre o nosso caráter. A forma como você se comporta quando está sozinho expressa como é o seu caráter. Quando a gente se encontra sozinho, longe da esposa, longe do líder, longe dos filhos, longe da família, como que o meu caráter se revela nessa hora? A maneira de lidar com as finanças, a maneira como nós lidamos com as nossas finanças revela muito do nosso caráter. A maneira como você trata as pessoas, seus funcionários, sua diarista, como você reage à oposição, isso revela muito o seu caráter. Escute, como discípulo, seguidor de Jesus, a minha vida tem que falar mais alto do que a minha voz. Vamos dizer junto isso? Vamos todos juntos lá? Como discípulo, seguidor de Jesus, bata no seu peito, a minha vida tem que falar mais alto do que a minha voz. A nossa vida tem que ser um livro aberto. Nós precisamos, onde nós formos. Se tem uma coisa que eu me policio muito com o Eurípides, quando a gente está por aí, supermercado, em algum lugar, porque a gente conhece muita gente em encontro de casais, que a gente conversa, e às vezes nós não estamos vendo as pessoas, mas as pessoas estão nos vendo. E aquilo que eu falo aqui, ou onde eu for, com a minha voz, tem que falar mais alto com a minha atitude, com os meus gestos, com a minha maneira de ser. Nós, sábado último agora, as mulheres, cadê a mulherada aqui? Eu amo falar para mulheres. Eu amo mulheres. Sou mulher. E Deus tem me dado assim um carinho muito grande para estar com mulheres. E todo sábado, primeiro sábado do mês, nós temos nosso treinamento de missionárias ali no Centenário com a nossa pastora. E esse sábado agora foi tratado sobre a elegância da mulher. Toda mulher gosta disso. A elegância da mulher. E a pessoa que estava ali tratando sobre a elegância da mulher, ela tratou também a elegância da mulher no olhar e a elegância da mulher na tratativa, a elegância da mulher na maneira de tratar as pessoas. Isso revela também o nosso caráter. Na nossa maneira de nos vestirmos, a vestimenta fala muito alto. A roupa que nós usamos como mulheres fala muito alto. Diz quem nós somos. O olhar da mulher revela o seu caráter. A maneira como ela trata as pessoas revela o seu caráter. Deus nos deixou um exemplo de caráter lindo a ser seguido. Não pode, em hipótese alguma, queridos, haver incoerência entre o que eu sou, o que eu faço e o que eu prego. Não pode haver incoerência. Como discípulo, seguidor de Cristo, não pode haver incoerência no que eu sou, no que eu faço e no que eu prego.
Deus não me avalia pelo que eu tenho, pelas posições que eu consegui chegar, galgar. Deus não me avalia por isso. Pelo apartamento onde eu moro, ou pela palafita, a minha casa. Deus não me avalia por essas coisas. Deus, somos avaliados por Deus todo o tempo, pelo que nós fazemos e pelo que nós somos. Pelo que eu sou. O que eu sou é determinado pelo meu caráter. Como somos? Aonde chegamos? É como Euripides falou ainda agora, ser crente aqui é muito fácil. Pegar a Bíblia, se arrumar, vir para a igreja, sentar aí nos bancos da igreja, ou até no púlpito, onde quer que o Senhor tenha nos colocado. Isso é muito fácil a gente fazer. Mas nós somos testados em outros lugares da nossa vida. É dentro da nossa casa, é lá onde trabalhamos, é onde estudamos. Aonde Deus tem nos colocado, será que estamos refletindo verdadeiramente o caráter de Cristo? É o caráter de Cristo. São os ensinamentos de Cristo que tem que brilhar na nossa vida. Escute, ao concluir o Sermão da Montanha, no capítulo 7, Jesus diz que o único, queridos, o único projeto de vida que vai resistir às provações, que vai resistir à tempestade, é exatamente aquele projeto que nós construímos e que levamos a sério na palavra do Senhor Jesus. É aqui, é esse projeto de vida que vamos concluir se nós pensarmos e se nós nos basearmos nele. São exatamente os que se preocuparam, ou os que se preocupam. Eu não sei se você se preocupa com isso, mas exatamente vão subsistir eternamente com Deus aqueles que se preocuparam com a integridade. Está na Bíblia. Com a santidade. Está aqui na Bíblia. Com a honestidade, sermos honestos, com a verdade, com a pureza, enfim, com a nossa profundidade de caráter. O caráter de um homem e o caráter de uma mulher é o seu destino, disse um filósofo grego certa vez. O caráter de um homem é o seu destino. E eu quero encerrar com vocês com o Salmo 15. O Salmo 15, o versículo 1 e 2. O salmista mostra quem é o verdadeiro cidadão dos céus. Salmo 15, versículo 1 e o 2 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E ele responde: aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. A verdade tem que ser dita, a nossa vida tem que ser a verdade. Nós precisamos viver a verdade, falar a verdade, usar a verdade. Todo o tempo, custe o que custar, a verdade, ela tem que ser dita. Amém, igreja? Deus abençoe a vida de vocês. Feche os teus olhos, levanta, curva a tua cabeça e feche os teus olhos. Deus, eu te louvo. Tu és maravilhoso. Eu te amo. Tu és o amor da minha vida. O bem maior que eu tenho é o Senhor. Que nós venhamos a cada dia, Pai, procurar viver, Senhor, uma vida íntegra, uma vida pautada na verdade, uma vida que pratica justiça, sermos justos, no meio de um mundo tão cheio de injustiça, mas nós precisamos como servos, como seguidores, como discípulos, praticarmos e vivermos a justiça.
Aleluia. Obrigada, irmãos. Deus abençoe. Amamos vocês no amor do Pai. Deus abençoe. Obrigada, pastor Dalvo. Obrigada, liderança da Assembleia de Deus em Belém, aqui no Templo Central. Deus nos abençoe. Amém. Então, querido, vocês puderam ver aí as ministrações da Conferência de Líderes, uma bênção. E cremos que está sendo edificante para a tua vida, para nossas vidas. Então continue assistindo o programa Encontro com Cristo todos os sábados às 12 horas, uma bênção. Hoje foi ministrado sobre liderança, lideranças em células, discipulado, uma bênção mesmo. E contamos com você no próximo programa.